Olá, pessoal. Cheguei aqui para a gente conversar com a autora Taile, que entrou agora, sobre o livro O Segredo da Máscara Escarlate, que foi o juntas e poder interrogar as autoras juntas. Então, deixa só a Taile entrar, que ela já me pediu. Taile, cadê você? Ah, Oi, lindona! Olha, gostei. Tomei até banho, você notou? viu? Tá Ah, cheirosa, tá não, peraí. Então, perfumada. sacanagem, vou botar também. Cadê? Quero Ah, o aqui um telefone gatinho. quase Onde é que eu caiu. boto esses negócios? Ai, Tem eu uma não sei. carinha aí em cima. Então, mas na carinha pra mim não aparece nada divertido. Só coisa chata. Ó, maquiagem, me deixaram mais gorda. Cadê eu? Várias eu. Não tem, tá? Ele, o meu não tem. Deprimente. Ai, pai. Tá bom, então. Cadê, gente? Ai, meu Deus, cadê o normal agora que sumiu? Achei. E aí, Thaily, boa noite. Boa noite. Olha, eu já vou abrir dizendo que eu adorei a franja, porque você está só me causando inveja com essa franja maravilhosa, cheia e poderosa, e eu com esse mirradinho aqui. É muito cabelo. É Não, muito cabelo. adorei, achei chiquérrimo. Eu tava aqui pensando se você ia entrar de máscara vermelha hoje. Hum, ou a máscara ou os óculos, eu não consigo enxergar. Ó, a Caroline também amou o seu novo visual, ficou maravilhosa mesmo, gostei. Olha só, como eu Obrigada. sou muito chata, eu tenho um capítulo que eu coloquei na minha cabeça que todo livro tem um capítulo 5 muito especial. Hum, E o seu livro não foi diferente. Foi um capítulo 5 muito especial, embora o capítulo 10, que ganhou muitos foguinhos na minha escala de calor, seja muito bom também. Então vamos lá, eu vou ler um trechinho só, não vou ler o capítulo todo, lógico, mas só o inicinho do capítulo 5, que eu pretendo amolar todas as autoras com o capítulo 5. Nora entrou no escritório. Oi? que Deus nos ajude. Amém. Nora entrou no escritório tremendo feito vara verde ao vento. Suas mãos suavam e a pobre máscara, que não tinha nada de pobre, já que era feita de seda francesa e renda importada da Bélgica, estava amassada e já perdia algumas plumas. Mas a visão daquele homem com o cabelo bagunçado, a casaca já meio aberta e a posição elegante convidando-a a se sentar, a deixou mais desconcertada ainda. Assim como eu. Comissário, como Lady Nora é a última e eu estou exausto, vou confiar em seu julgamento e vou me recolher. O conde, abrindo a boca em um bocejo demorado, sequer entrou na sala, mantendo somente Nora, Lucien e Tomás. Então, vamos falar sobre o segredo da máscara escarlate. Conte para mim, Thay. Qual foi a inspiração do Barão Nojento? É, homens no geral, né? Porque a gente vive numa sociedade muito arcaica, apesar de ter 150 anos, mais ou menos, que separa a gente aí um pouco mais. E ainda assim a gente vê homens com a atitude que o Barão tem, né? Controlador, que utiliza não só segredos, ele usa segredos, né, físicos, mas ele também usa controles emocionais, né? Promessas vazias. E hoje em dia a gente vê as mesmas atitudes nos homens, infelizmente. Não é nada para se lograr, mas infelizmente a gente ainda vê isso hoje. Então, essa inspiração para trazer uma pessoa tão ruim, eu gosto dos vilões bem ruins, né? É Uhum. bem difícil um vilão meu ter redenção que não seja a morte. Então, isso não é nenhum segredo, né? O Barão também vai de arrasta. Então, para mim, esse tipo de pessoa nem deveria ter oportunidade de redenção, né? E foi essa é a minha inspiração. As pessoas do nosso cotidiano, que a gente, né, vê notícias, né, infelizmente a gente vê o tempo todo coisas ruins acontecendo. Então a inspiração da personalidade do Barão é um pouquinho de coisas ruins que a gente vai pegando no ser humano que a gente convive. Eu achei eu também queria te falar, Carol, a redenção redenção é no no pós-vida. pós-vida, é.
É depois de desviver, né? Ah, eu achei muitíssimo interessante, porque eu achei que você ia caminhar num determinado rumo. Eu não quero dar spoiler, eu vou tentar muitíssimo não dar. Se eu começar a dar, você levanta uma bandeira vermelha para mim e eu me calo na mesma hora. Eu Pode achei deixar. muito interessante como você não colocou só um plot. É. A ideia inicial era um plot. A ideia inicial era exatamente como ele acaba, mas não com tantos plots. Só que Nossa, eu achei fantástico. pelo caminho, eu fui conhecendo as personagens, todas elas, né, têm uma personalidade reverente, né? E assim, eu achei que ia ser um desperdício muito grande não trabalhar 5 pessoas ao mesmo tempo. É bastante cansativo. Não, eu não falo nem das 5 pessoas ao mesmo tempo, eu falo do outro plot. Porque a gente Plots começa. nesse livro, Dri. Hã? Foram tantos plots nesse livro. Não, a gente começa achando que você vai trabalhar o livro no sentido de descobrir quem foi o assassino e ponto. Mas tem uma parte do livro, logo depois do capítulo 10 dos Foguinhos, que você revela uma coisa que eu falei, não. Sim. Porque assim, até então eu meio que desconfiei de algumas pessoas. Olha só, eu comecei a anotar aqui: Fulana, potencial. Cicrana é a criminosa. Eu fui Montou um quadro. lendo e fazendo teorias da conspiração. A Giana comentou aqui na publicação sobre a live que ela se sentiu jogando detetive. Eu me senti jogando detetive. Eu me senti, porque eu fiz questão de anotar aqui. E, inclusive, eu começo o livro não gostando de Lavínia. E termino o livro Tadinha. gostando de Lavínia. Já acho Lavínia legal, não é verdade? Então, quando você começou, a sua ideia não era. Você já sabia quem ia ser a criminosa, o criminoso? A princípio, eu ia trazer uma protagonista criminosa. Eu queria trabalhar nisso, né? É porque, na verdade, esse era um projeto para ser 5 livros, né? E o assassinato ser tratado no último. Só que eu acho que um só, pegar todas as ideias e transformar num só, eu acho que deu mais vida. Uhum, Porque exatamente isso que eu fiz com o leitor. Eu queria ir dando migalhas, né, pra gente formar um quadro principal no final. uhum. E aí fazia a pessoa pensar que não, é fulana. Ah, não, é ciclana. E poderia também não ter sido nenhuma delas, e poderia ser uma pessoa completamente diferente. Poderia ter sido um homem, não uma mulher. Uhum. Né? E eu queria Cheguei, fazer. cheguei a pensar em um referido homem, que eu até anotei aqui. Por que que aquele referido homem não tinha feito isso? É muito difícil, porque assim, o seu livro ele é um romance romântico, claramente romântico, mas ele tem essa pegada do policial que desde que você começou a falar dele, eu tava, meu Deus, tem que ler. Eu tava agoniada para ler. E aí, enfim, a vida me pegou, eu acabei lendo só nos últimos dias. Mas deixa eu ler as perguntas aqui e você vai me respondendo as perguntas que deixaram nos comentários. Primeiro, Nayara disse que leu. Quero saber cadê Nayara com suas perguntas. Depois, literariamente comprometidas, perguntou como foi o processo para desenvolver todos os motivos que cada uma delas teve. Nossa, esse daí foi o que mais pegou. Porque eu tinha a ideia principal, né? Depois que eu desenvolvi o que eu queria pro livro no finalmente, né? Porque são muitos rascunhos. Uhum, Eu anotei todos os motivos que para poder chegar no final e trabalhei toda a personalidade de todas as mocinhas que aparecem no livro, todas as pessoas, na verdade, né, que aparecem no livro, separadamente, para só uhum, depois no final juntar e falar assim, não, isso cabe, isso não cabe. Porque uhum. infelizmente a gente é um grande globo de ideias e a gente precisa descartar algumas coisas, né? Isso. E aí eu fui descartando aquelas coisas que não cabiam. Mas trabalhar tantos plots ao mesmo tempo e fazer tudo isso, casar, entrelaçar tudo isso, é uma parte muito, muito complicada. Teve um Pois tabelão, teve um mapa.
Eu sou a doida da organização. Tem escaleta, eu tenho quadro de personagem, eu tenho quadro visual, eu tenho tudo. Jura? Eu sou jardineira, um pouquinho, um pé lá e um pé cá, mas eu sou muito arquiteta. Para mim, as coisas têm que estar ali, ó, preto no branco, para eu poder saber o que eu vou trabalhar. Olha, eu devo ser designer de exteriores, né? Eu devo ser aquela que paisagista, sabe? Escreve no feeling. É, mas paisagista, eu sou uma arquiteta de jardim. Misturei tudo. Tudo. É, Pois é. eu tenho que estar organizada. Então, eu tenho todo esse quadro, porque se ficar só na minha cabeça, eu esqueço. Esqueço completamente. Em Então, algum momento você se perdeu? Você teve vários. que Aí, parar e e voltar? reler tudo que eu tinha escrito várias vezes. Esse livro, ele teve umas 5 pessoas trabalhando junto comigo só para poder pegar furo. Uma Jura? delas, minha querida Vanessa, muito obrigada. E me ajudou a pegar coisas assim que passa, né? Despercebido. Ai, como você falou tal coisa, sabe? Uhum. Então eu precisei de bastante ajuda nesse livro. 5 betas. É, foram 3 betas e 2 leitoras sensíveis. Jesus. A Amijade, que é a minha beta, deixou uns coraçõezinhos para você. E coraçõezinhos dela são importantes, porque a Ami ela pega, sabe? É uma leitura que já não é mais beta, é crítica. Ah, não, ela já é crítica há muitos anos. E assim, ela é leitora de clássicos. Então, às vezes eu falo para ela: não, 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 eu não escrevo esse tipo de livro. Focaliza. Desculpa, querida, eu também não escrevo esse tipo de livro. Aí vamos lá, Vanessa perguntou. Vanessa Alfla, escritora que esteve conversando aqui comigo semana passada e vai voltar assim que ela puder e eu continuar enchendo a paciência dela. De onde surgiu a ideia de criar personagens moralmente questionáveis? Porque todos eles são. Todos são. A ideia principal era trazer todo mundo moralmente questionável. Eu quis fugir um pouquinho do óbvio, né? Porque a gente sempre trabalha ali a mocinha, muito mocinha, e o mocinho, muito mocinho. E Aham. aí eu sinto falta, eu gosto de escrever coisas que eu gosto de ler, né? Então, eu já venho trabalhando desde o livro anterior, que são independentes, né? Desse livro, que é o sobre o véu da injustiça, que ele também trata de uma investigação. Só que eu vim trazendo ele de uma forma mais leve. Esse livro, da Máscara Escarlate, eu trabalhei bem mais na investigação. Não na investigação, a trama em si, porque eu queria dar aquele impacto, né? Uhum. É, e eu queria uma história diferente. Né? Eu não queria um romance romântico em que os dois se conhecem ali no baile e tem uma vilã. Não, eu queria uma coisa mais diferente, sabe? Que abraçasse tanto o meu gosto por mistérios quanto o meu gosto pelo romance de época. Agora, no final, quando tudo é esclarecido, né? Depois da gente descobrir as motivações e tudo mais, e fazer a nossa. Terminar o nosso bingo, né? Nosso bingo do culpado. Eles decidem em conjunto, o comissário, o seu auxiliar e as meninas, todas, é, caminharem por uma determinada solução do crime. Você acha que foi correto em termos. Esquece o que você gostaria em termos de justiça social. Vamos pensar em justiça real. E aí? Falando, falando com a doutora Adriana, minha querida advogada, certo, certo, não é, mas o meu pano é rosa com glitter. Por isso que eu deixei bem claro na nota das autoras que não reflete o pensamento da autora, é por livre e puro divertimento. Não Adorei o sou a rosa favor, com glitter, anotarei. Rosa com glitter, gostei. não sou a favor de justiças Olha, sociais, é porém rosa. depende. Com glitter, só faltou glitter. É rosa. Eu não sou a favor de justiça social, porém depende. Então, Entendi. talvez eu também seja um pouco moralmente questionável. Moralmente incorreto. Sim, moralmente incorreto. Vanessa também perguntou como foi, assim, aí você já disse, como foi trabalhar todos esses personagens moralmente questionáveis na escola. A Thaile disse
Seguindo aqui nos comentários. A Jeana gostou demais do livro, disse que esse livro foi demais, não consegui parar de ler para saber do mistério, e ela ficou elaborando teorias. O final foi fantástico. Agora eu não sei se a Jeana tá aí. Jeana, diz para mim. Ah, ela tá. Diz para mim, sem dizer se é, se não é, quem é a pessoa que você, no meio do livro, achou que era culpada. Não quero que você me diga se você estava certa ou errada. Eu quero que você me diga quem é a pessoa. Sem dar spoiler, Jana, por favor. Sem dar spoiler. É só assim o nome, só comenta o nome assim, por alto. Porque eu já É que disse que o meu voto, a Jeana. Isso, Jeana, você. Você era culpada? Não, meu bem. ela é culpada por gostar de mocinhos moralmente questionáveis. Ah, importante. Gostamos todas. Falamos sobre isso semana passada. Falando. Meu voto na metade do livro era a Lavínia. Não, não gostei, gente. Ela achou que era o Thomas. Putz, Ah, o Tomás, que é o Tomás. assistente. Mas jura? Não. Por quê? Ai, O não. Tomás tem uma história triste ali por trás, né, tadinho? Todo mundo Todo mundo tem, nesse né? livro sofre, puta merda, hein? Não salva um. Foi um livrinho assim, né? Que sangue, suor e lágrimas, né? É por isso que eu me redimi. E no livro físico tem 5 capítulos extras de Mentira, cada, de, Pretinha. de cada uma das mocinhas. Quer dizer, que não são Vai ter mocinhas. livro físico, dona Tyler? Vai com exclusividade de capítulos extras. E só tem uma pessoa que leu esses capítulos, então, e essa pessoa não está aqui nesse momento, que foi a Vanessa. Então, só ela poderia dizer: Ah, cadê Vanessa? minha boca é um túmulo. Pensou que ele podia estar junto com a Elisa. Olha a outra dando spoiler. Vou deletar o comentário. Vamos lá. KS Design Editorial disse: qual foi o maior desafio da história? Não dos personagens, mas da história em si. Amarrar os plots para no final a gente chegar a um denominador comum. Porque eram muitas motivações, todo mundo é culpado, todo mundo é inocente. Então você trazer, na verdade, eu nem acho que é amarrar, mas em fazer o leitor sentir empatia por todo mundo ao Uhum. mesmo tempo e odiar todo mundo ao mesmo tempo, né? Porque no Ah, momento em que odiar não. você, Odiar, eu odiei você Lavínia. Chegou um começa odiando, determinado momento que eu duvidei de Nora, porque eu achei assim que eu não imaginei no início do livro que Nora fosse quem era. Nora se revelou para mim ao longo do livro. Eu achei, por isso que eu falei que depois do capítulo 10 eu fiquei assim, hã? todo mundo ficou, né, todas as pessoas que participaram da produção desse livro ficou se perguntando qual seria o pior ali no momento, né? Qual de todos eles, de todos os segredos, qual era o pior? Para mim é Mas o da Nora, não, por quê? pelo Não. porque o segredo dela não envolve só ela, envolve outras pessoas se fosse descoberto teria um fim mais trágico de todas elas. Ah, não acho não. Eu acho que a menina que eu, como é que direi, sem dizer, né? A menina do que teve que fazer um certo procedimento médico, eu acho pior. A minha vaquinha Eu acho a menina do procedimento médico pior. O temos segredo redenção. dela era um segredo, enfim. Vamos lá, Giana de novo. Como foi para a autora? Ah, ela já explicou, trabalhar com tantas personagens e a história de cada uma delas. Eu gostei bastante disso. Achei legal a gente enxergar motivo para todo mundo. Adorei. Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Todo Ai, mundo mas tem ali seu grau. ali não se trata de ser bom e ser ruim, ali se trata de ter motivo. O motivo é o que não falta. Motivo é o que não. Você fez uma lista de motivos? O que levaria uma Para cada mulher a uma. matar um homem? Aí você fez ali a lista. Ah, hoje em dia, TPM, respirou do meu lado.
Depende. Cuidado, hein? Essas Mas assim, lives ficam gravadas. é Olha, verdade. Mas eu não tenho mais um. eu na outra semana falei de matar personagem, o pessoal fez até recorte da minha fala. Achei horroroso aquilo, Oh, juro que meu não. Deus. Oh, meu Fazer Deus. recorte. Falando que eu gosto de matar, ela gosta de matar. Eu não gosto de matar, gente. Vocês estão falando de quê? Então, Pra cuidado com mim, os recortes, hein? é verdade. Tem que ter cuidado com o que a gente fala hoje em dia. Agora, a Condessa. Por que que a Condessa teve que passar por aquela situação? A Você não Condessa, gosta da Condessa? Você acha que a Condessa. Porque, assim, o que eu entendi ao longo do livro foi que a Condessa era uma pessoa boa com a afilhada, e, enfim, né? a Condessa, para mim, ela reflete a personalidade das inúmeras mulheres que estão dentro de um relacionamento e passam a aceitar as atitudes do marido, porque elas Uhum. precisam daquilo ali. Então, elas não têm uma escolha a não ser representar para a sociedade que ela é boa, que ela é aceita, ela é cabisbaixa, embora todo mundo saiba o que está acontecendo na vida dela. É mais no caso daquela época era mais questões sociais, né? Hoje em dia a gente vê muito mais financeiro e emocional. Também era financeiro, né? Mas hoje em dia a gente vê mais as mulheres presas a relacionamentos problemáticos por questões financeiras e emocionais. Então a Condessa, ela para mim representa as mulheres que estão ao nosso redor presas em relacionamentos problemáticos e não conseguem ou não podem sair. E E você mesmo consegue assim, enxergar. ela é boa. E você consegue enxergar. Porque isso não faz dela ruim, né? Não. Não. E você consegue enxergar em todas as suas mocinhas um exemplo de sofrimento atual das mulheres, ou você acha que alguma delas passou por alguma coisa que hoje em dia não seria problemático? A Lavínia, que é a viúva, né? Acredito que a Prudence também, hoje em dia, não seria tão problemático. A Prudence é a futura duquesa, né? Então, acho que o caso dela não seria tão problemático. Acho que o mais, hoje em dia, problemático, deixa eu pensar. Para mim, ele nenhuma delas, talvez a Jessamine, porque hoje em dia também a gente vê o problema aí das pessoas terem suas fotos, né, íntimas Uhum, vazadas. Então, acho que da Jessamine seria o que mais traria para perto da nossa atualidade. entendi. De fato. Você pretende fazer mais livros para a série, com todos os personagens, com alguma delas pelo menos? Sim, Jana, ela pretende. Ela, além dos capítulos extra do livro físico, ela vai lançar uma história para cada uma redenção e vai botar um final feliz para todo mundo. É o Não sonho da aceitei Giana só o epílogo. que eu escrevesse que eu escrevesse um livro para cada. Porém, no livro físico, os 5 capítulos trazem uma redenção para cada. Então, Não aceito. tá bem Não, emocionante. não, porque veja bem, eu não vou conseguir ler o livro físico tão cedo. Eu acho uma. Será? Vai Fica vir aí o para cá? questionamento. Fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento, eis a interrogação. Bom, enfim. Você é dona de exclusividades. Oi? Você é dona de exclusividades. Amém, Senhor. Graças a Hum, Deus. A gente não pode contar ainda, hum, Thay. hum, Não hum. pode contar ainda. Só semana que vem. Agora, me diga. é, Eu anotei aqui almas. Por que que eu anotei almas aqui? Eu não sei. Então, eu botei alma. Eu acho que eu tava. Ah, não, eu sei por quê. É porque eu acho que o segredo, o plot que me surpreendeu no capítulo 10, 11 e o desfecho, que logicamente a gente sabia que ia ter um desfecho naquele sentido do casal principal, né? É, É, não é um romance se romântico. não terminar feliz, para mim não é meu livro. Rosa com glitter, não é isso? Exatamente. Então, eu anotei almas de almas gêmeas, porque uma coisa que eu estava achando no livro era tinha sido muito rápido, entendeu?
E aí, Quando chega lá no 10 você sabe por que que foi rápido. não, mas e mesmo assim, né? Não é porque houve um reconhecimento, né? Eu acho que é porque é uma coisa de realmente um reconhecimento de alma, né? Digamos assim, né? Eu gostei demais daquela parte, tá? Você Deus já notou, né? Eu tô aqui me coçando a língua para falar e não posso. Predestinado, É, porque esse é um dos pontos importantes do livro. eu achei sobre o Nate, sobre o irmão da Nora, tá? Eu fiquei com uma dúvida. Ele se casou, ele teve um caso com a outra, tudo ao mesmo tempo, Não, ele casa depois, né? depois, Ele tem um caso com a nossa personagem mais com uma subversiva, personagem. porque ela tá saindo de um luto, né? Ela é uma Uhum, viúva. E aí ela tá se vendo livre depois de tudo que ela passou, ainda ficar viúva com um filho para criar, né? Mas não é que os dois tivessem um caso longo, né? uhum. Não Mas necessariamente, até porque ela não, tem outros casos ao longo do livro, né? não, sim, mas eu digo assim, eu sou uma romântica inveterada, mentira. Mas em termos de livro, eu sou romântica. E, e aí eu fiquei aqui criando uma fanfic, entendeu? Na minha cabeça. A história de Nate, anotação para o livro próximo. Aí, oi, vó, diga. Então, a história de Nate, anotação para o livro próximo. Entendi. Ah, anota aí. Ó, cadê? Jeana perguntou se você vai escrever. Ela vai escrever a história de Nietzsche. Acho bom. Eu queria deixar claro para quem não leu o livro ainda que o livro não se passa todo no salão de baile, que foi uma primeira impressão que eu tive. Foi que a Tylee ia manter todo mundo refém daquele baile até sair o culpado lá de dentro. A ideia inicial era essa, mas para trabalhar tanta gente ao mesmo tempo, não tinha como manter todo mundo no salão de baile. Ia ser exaustivo para quem estivesse lendo e para quem estivesse lá vivendo a história, coitados. Ia ficar com dó até 5, 6 horas da manhã lá no baile até resolver o problema. E não é um caso que se resolve numa única noite, né? Precisava de investigação, precisava. é, A gente não tinha lá exumação, a gente não tinha, né? Mas precisava de um estudo em cima do corpo. E não dava Uhum. para fazer tudo numa única noite. Eu tinha a impressão inicial que eu tive, e aí por isso até que eu quero deixar claro para todo mundo, e que tem uns dois ou três filmes que se passam todos no mesmo lugar. E aí eu sempre me pego pensando como é que tem história para 2 horas de filme toda no mesmo lugar. Então, quando você comentou do assassinato no baile, aí eu falei, meu Deus, será que ela vai prender todo mundo na propriedade até acabar a investigação? Bem Agatha Christie mesmo, como eu comentei com você, né? E aí você chegou até a falar, não, sim, adoro a Agatha Christie, tudo mais. Aí Eu eu falei, gosto. meu Deus, ela vai prender todo mundo numa casa. Eu gosto, mas eu prefiro Harlan Coben, então eu acho que eu me foquei mais desse lado. Não, eu não acho nem que tem comparação. Então eu ficarei na minha aqui, entendeu? Não acho nem, não me provoque. Adriano, vamos respeitar o gosto do coleguinha. O gosto do coleguinha, vamos respeitar, exatamente, Adriana, respeite o gosto da coleguinha. Aí, muito bem. Ah, sim, teve um negócio aqui que eu comentei com você, lá no seu privado, e que eu não posso falar aqui, senão eu vou dar spoiler também. Muito ruim não poder dar spoiler, porque assim, o seu livro ele prende a gente. Não tem graça eu dizer algumas coisas e Que vai estragar a revelar a experiência de história, né? leitura, entendeu? Porque o interessante é a experiência de leitura, é ter aquela sensação de chegar em determinado capítulo e falar, não, ou no mais para o final e entender toda aquela motivação e achar que fez cartela cheia no bingo. Mas porque a sensação é a sensação de cartela cheia. Agora, tudo bem que você não vai trabalhar outros personagens desse livro. Você pretende escrever outros crimes? Eu gostei do gênero de suspense dentro do romance. É uma coisa que eu recebi muito elogio, muitas pessoas falando, nossa, eu acho que você leva jeito pra isso. Mas a gente não pode, né, se prender
É só Uhum. uma coisa. Não, claro. O livro do Sob o Véu da Injustiça, ele é uma duologia, então vai ter outro livro mais ou menos nessa pegada, só que tão leve quanto o primeiro, né? Nada no estilo do Segredo da Máscara Escarlate, que eu acho que esse foi o mais é, controverso de todos, porque ninguém ali é inocente, né? O próximo livro já traz uma mocinha e um mocinho com segredos que vai trazer problemas para a vida dos dois. Mas assim, nesse estilo de pegada que você fica ali montando na turma do Scooby-Doo, é mais difícil. Eu pretendo trabalhar, talvez, em contemporâneo. Um de época vai ficar mais difícil. Num contemporâneo. Então vai sair um policial contemporâneo. Será? Ah, bicho, olha só. É muito Será que, tenso. será que vai ter um policial? Não vai ter? Nem todo investigador precisa ser homem. De fato. Mas você pode colocar. Olha só, eu vou começar com as minhas especulações aqui, hein? Imagina daquelas boates do Rio de Janeiro, já que você é do Rio de Janeiro, um crime na boate, pessoas no carnaval. Eu adoro o Carnaval do Rio de Janeiro. Não frequento, mas gosto. É uma boa. Mas Tá o projeto vendo? já está em andamento. Envolve uma boate. Mas não Na se passa escola no de Rio de Janeiro. samba. Olha, em plena Marquês de Sapucaí, alguém morre durante o Meu desfile. Deus. Olha. Não, eu vou colocar Quem semente foi na que sua matou cabeça. a Rainha Virgínia? Não, quem foi que matou? Como? Não, a primeira pergunta vai ser a. Como é o nome daquela menina? Porta-bandeira morreu. Porque vai estar no meio do desfile, ela vai. Pá! Olha. E Existem, aí existem muitas formas de. O meu histórico de pesquisa do Google me prenderia, que existem muitas formas de a gente assassinar uma pessoa. Não existe crime perfeito, mas lá existem muitas formas vai de comer. encobrir Olha, eu já te rastros. falei, tomar cuidado que o pessoal faz recorte. Olha, Nesse hoje em dia livro, já. por exemplo, a gente tem aí formas de assassinar uma pessoa sem deixar rastros. Ou não. Ou não. A frase mais dita pela Tyne, ou não. Ou não. Você vai ter que visitar a Casa dos Mortos junto com o Lucien para descobrir. É verdade. Mas, Tyne, assim, eu gostei demais do livro. Achei que foi. Obrigada. Gostei muito da forma como você construiu, gostei da trama, né? Porque efetivamente foi uma trama. O negócio ele foi se encaixando de tal forma que a gente foi enxergando. E eu cheguei até a achar que, num determinado momento, o detetive não serviria para nada. Eu Alguém ia revelar a história. alguém ia descobrir antes dele, sei lá. Eu sou sempre a Ou favor do papel feminino, né? Do empoderamento, da eu também solução que sou. não depende do herói. E foi por E isso que eu trouxe a revelação da história em capítulos, porque eu acho que se ele chegasse e descobrisse tudo, né, de uma vez só, eu acho que traria muito holofote para ele. E o objetivo do livro não era esse. O objetivo do livro era mostrar 6 pessoas muito fortes, muito independentes, com um único objetivo, né? E não era um homem para tomar o holofote. e qual das mocinhas é a sua personagem favorita? A minha personagem favorita não é a mocinha principal, que é a Nora, é a Jessamine. Ah, jura? Ela é muito fragilzinha, muito docinha, muito trouxa. Sim. Eu tive muita empatia por ela, Porque ela é trouxa? porque ela é trouxa. Ela Foi não é trouxa trouxa, do início ao coitada. fim. Impressionante. Tadinha. E dos, Enganada. o comissário, o auxiliar do comissário, o irmão dela, o conde, qual é o seu favorito? Ah, o comissário. O pai moribundo? Não, o comissário. O pai fez o que ele tinha que fazer, né? Ele viu a oportunidade, ele agarrou o momento dele, ele fez o que ele tinha que fazer. Mas o Uhum. comissário, para mim, o fato de um comissário de polícia, que é condecorado ali dentro como Sir, né? Para mim, e ele ser subversivo, para mim aquilo ali foi um choque até para escrever. Porque ele se apresenta como um mocinho, todo certo,
e no final das contas, ele não é. Então, pra ele não Ninguém é, sofre por né? causa disso. Ninguém Foi é. uma pergunta que eu fiz até para a Vanessa e para a Cláudia na semana passada. Eu vou replicar a pergunta para você. A gente conversou sobre mocinhos problemáticos na semana passada. E uma das coisas que eu quis saber delas foi: você acha que algum mocinho, algum personagem, no geral, não estou falando só de principal, não é problemático? Ah, então, como eu falei, acho que não existe uma pessoa 100% boa ou uma pessoa 100% ruim, né? A gente tem um pouquinho ali. Quem um dia não foi ruim com alguém, não foi grosseiro. Então a gente tem os nossos momentos. Nós somos seres humanos, cheios de falha, e a gente replica isso nos nossos personagens. E isso aproxima mais o leitor, né, da história. Ele se sente, ele se vê no personagem. Então, para mim não existe uma pessoa, qualquer pessoa que seja, né, que não seja um pouquinho subversiva ali. Às vezes não tão moralmente questionável, Uhum. mas não é aquela pessoa perfeita. A perfeição não existe. Eu acho que colocar toda essa expectativa numa personagem, acho que fica até difícil de trabalhar com ela. Você já escreveu algum personagem linear? Tirando a banana? Tadinha, não fala assim da Uai, você que banana. falou que ela é trouxa. Eu tô só Ela é replicando trouxa. a fala da autora. Ela é trouxa. Ela foi trouxa o livro inteiro. Então, mas você já escreveu algum protagonista linear ou tem em plano algum protagonista linear, alguém que seja 100% bom? Eu acho que sim, que eu já escrevi, no caso, que foi a minha primeira mocinha, como eu falei. No início a gente não tem tanta prática, que é o meu primeiro livro da China. Ele Uhum, traz uma mocinha que ela é muito boazinha. Ela me lembra bastante a Jane do Orgulho e Preconceito, né? Que ela não uhum, consegue ver o lado ruim das pessoas até passar pela situação e ver, né? Tá sempre uhum. ele perdoando, sempre cedendo. E eu acho que isso deixa ela um pouco os personagens em si, né? Um pouco melindrosos. Então eu já trabalhei e talvez não pretenda trabalhar mais, porque eu gosto de explorar esse lado da falha humana. Então, mas você poderia trabalhar um linear vilão. É, que vai ser vilão do início ao fim, já tem um Início ao monte. fim, um protagonista vilão do início ao fim. Ah, um protagonista é. No romance de época eu não sei como isso funcionaria. Ah, Vamos funcionaria. trabalhar. Vamos trabalhar isso, dona Adri. Mas é sério, é porque assim, a gente acaba sentindo uma grande necessidade de colocar motivação, né? E nem tudo é motivado, né? A pessoa ser ruim só porque ela é ruim, ela decidiu ser assim porque ela quis. Ou decidiu, ou tem algum tipo de psicopatia que ou faz ser ruim. Psicopatias são problemáticas. Mas você sabe que eu tenho. Sabe, Ana Barbosa, a Uhum. psiquiatra? Eu tenho alguns livros dela aqui, daquelas séries dele, o Psicopata não sei o quê, e etc e tal, porque eu tenho um personagem que não tá no ar. Ele foi do primeiro livro que eu escrevi. E ele é mocinho. Caiu o negócio aqui. Mocinho no início do livro, no primeiro livro da série, ele é um mocinho e todo mundo acha que ele é mocinho, e ele, no final das contas, ele não é mocinho. Ele nunca foi mocinho e ele não quer ser mocinho, ele simplesmente não é. Não é dele, entendeu? Não enxerga a sua própria maldade, digamos assim. Eu acho bem legal quem consegue trabalhar com esse aspecto, né? É uma pessoa ruim porque ela simplesmente quer. Ou tem um traço de psicopatia. É. Eu admiro, mas eu acho muito difícil. Seus projetos futuros são o livro 2 da duologia, que vai se Isso. chamar. Ainda não Não sabe revelei, ainda? ainda não Ok. revelei título. Tete, eu não consigo arrancar nada. Eu sou muito ruim entrevistando. Eu cheguei a essa conclusão. Porque o pessoal entrevista, eu Não é, falo não. tudo. Eu falo tudo. Aí, quando eu vou entrevistar, eu não arranco um segredinho. Muito triste isso. Eu ainda Então não tá. Então, revelei. o livro 2 que ainda não sabemos o título, tem um projeto secreto comigo. Esse eu já revelei título. Ah, que absurdo. Nem me Já esperou. revelei, já revelei título e capa. Traidora. E nem me Tem marcou.
Vou até Tem olhar uns, seu Instagram aqui. tem uns Achei um videozinhos absurdo. bem fofinhos lá do nosso casal. Achei. Que absurdo. Olha que ela já revelou até a sinopse. Cara de pau. Estou muito ansiosa por esse casal, porque eu gostei tanto dessa protagonista. Acho que até eu me Eu casaria achei com legal que ela. você ficou dentro do limite que eu dei. Gostei. Achei legal. Eu que fiquei sem limites, né? Porque corta isso, corta aquilo. Meu Deus! Mas você sabe que foi até a Clau me falou isso também, porque a Clau também tá participando da ação do Dia Internacional da Mulher. E ela falou para mim, nossa, foi muito difícil segurar o dedo, né? Foi Porque muito difícil. a gente que tá, às vezes, acostumado a escrever calhamaço, a gente fica até mais preocupado. Mas, É, ok. Mas tirando esse projeto secreto que você me traiu e revelou antes, vou até revelar. Vou anotar aqui agora para revelar a capa, só de sacanagem também. E não vou te falar nada. capa e título, não esqueça. Capa e Oh, e título. sinopse, perdão. E sinopse, tudo, né? Que é para Tudo. revelar, a gente joga logo no ventilador, né? Eu ainda não revelei quem são os mocinhos, nem a história deles por trás. Por enquanto, tô só dando migalhas. Migalhas, tá? Então, duologia vai sair quando o segundo livro? A pretensão é abril, depois de abril, né? Previsão é após abril. Mas Isso, ainda, você acha que ainda nesse primeiro semestre? nesse primeiro semestre. Nesse primeiro semestre. E já tem algum projeto para o segundo semestre? Eu Alguma tenho ideia? livros prontos, porém eu cancelei todos os lançamentos do segundo semestre. Por quê? Porque eu preciso dar uma pausa. Ah, tá, Eli, não me abandone. Que Não vou triste. abandonar. Eu já aqui pensando na ação de Dia das Crianças. Que Mas triste. pra te animar, eu tenho uma ação de final de ano, que é de Halloween. Ah, me animou. Já gostei, achei legal. Já não é um total abandono da minha pessoa, não é verdade? Muito bem. Vamos lá, eu vou precisar me despedir, porque, como eu falei para você, a live de hoje eu tenho que dar uma encurtada, que eu tenho um compromisso agora à noite. Mas, como sempre, foi maravilhoso conversar com você. Eu estou cada vez mais admirada com a escritora que você é. Eu tô me E tornando. não, você é. Eu acho. Até a Mari Salles, hoje, conversando com a gente na outra live que eu fiz mais cedo, ela falou que a gente tem um livro na rua publicado, a gente é escritora. E no seu caso, você tem mais de um, estilos diferentes, formas diferentes de colocar personagens diferentes. E isso demanda uma criatividade, isso demanda um comprometimento, demanda trabalho, demanda estudo. As suas escaletas, tabelas e afins e quadros. E então, eu gostei demais do livro, achei muito bom, muito. Gosto muito de ser surpreendida por histórias e a sua me surpreendeu muito positivamente. Então, não porque eu não conhecesse o seu trabalho e confiasse no seu trabalho, mas porque eu tive surpresas ao longo do livro que eu não imaginei que eu fosse ter, surpresas materiais. E eu achei muito legal isso. Então, eu espero ansiosamente por mais livros seus. Eu espero que você se dê uma pausa para reflexão e descubra que esse é o seu caminho e saiba É, que eu tô aqui. é um pouco difícil, um momento difícil, mas a gente vai seguir. Vai. Saiba que eu tô a Obrigada, um Adri. WhatsApp de distância, ok? Não importa quando, não. Tô aqui. E a gente vai, eu vou liberar, porque já que você já liberou também, amanhã eu vou liberar minha capa, minha sinopse, meu Libera. título e o Libera porque bagulho esse projeto todo. tá muito lindo. Esse Tá projeto tá assim. muito lindo. Eu tô lendo, já tô lendo a sua história e eu baixei aqui e já comecei a ler e eu tô gostando. O coração palpitando. Prepare-se que a chata vai opinar. O unicórnio vai falar com você. Obrigada por me receber, obrigada pelo carinho e por todas Obrigada a as dicas você. que você tá me dando. Muito Obrigada obrigada. por aceitar ser a minha cobaia no Clube do Livro. Prometo que o próximo Clube do Livro vai vir com mais surpresas e mais spoilers. Não, eu vou convencer Vamos vocês a me darem trazer. spoiler, você vai ver. Eu vou fazer maior pressão aqui, que agora só vai entrar em live quem me der spoiler.
E pra semana que vem não, pro próximo Clube do Livro, Vai ser teremos a a Bruna Bruninha. Santos. O livro, o nosso próximo Clube do Livro daqui a 15 dias vai ser com a Bruna Santos e o livro Dever e Paixão, Dever e Paixão. que eu ainda não tenho a capa aqui, mas terei em breve. Mostrarei para vocês em breve, tá bom? Já li esse livro, maravilhoso. Diferença de classe do jeitinho que a gente gosta, ó. Marca o Maravilha, retorno da Bruna pro romance de época. maravilha. Então, acho que vai ter livro físico, né? Ela tá com pré-venda de livro físico desse livro, Dever e Pré-venda de livro Paixão. físico, Maravilha. inclusive. Ó, Então tá. recomendo, Dri. E Leitura a sua maravilhosa. vai ter pré-venda do seu livro físico também? Vai ter pré-venda. Eu ainda estou na parte, né, final da Uhum. diagramação e também da seleção dos brindes que vão juntos, né? Que o livro vai ser diretamente comigo. Então vão ter os brindes juntos. Então tem todo aquele preparativo, né? Ah, sim, é ótimo. Gostamos. Tudo aquele. A Gostamos de gente, autoras preparadas. mas a gente gosta. A gente Brindes gosta. exclusivos, capítulos extras. Capítulo é uma maneira, eu acho que é a gente devolver para o leitor o carinho que a gente recebe, né? Exatamente. Eu, graças a Deus, tenho recebido muito carinho. E sou grata por isso. E eu acho que a gente, né, tem que abraçar o nosso público, né? Abraçar a comunidade que a gente está construindo aos pouquinhos. Isso aí. Então a gente se vê em breve, Kylie. Um beijo bem grandão. Obrigada. Beijo. Adorei o novo Tchau, tchau. visual. Obrigada. Se Surtos. cuidem. Ficou Surto às 8 da ótimo. manhã. Não importa, importa que deu certo. Olha o outro surto aqui, ó. Ai, não, esse surto tá me dando agonia. Nem quero olhar. Um beijo. Beijo, Dri. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.